Bem, meus amigos, mais uma vez, boa tarde. Está hoje, dia 26 de outubro de 2021. Estamos aí encerrando já o mês de outubro, caminhando para o mês de novembro. E nesse horário nós fazemos o estudo o Livro dos Espíritos. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Na semana passada nós começamos o estudo da questão 132. E hoje nós pretendemos encerrar o estudo dessa questão 132. Eu vou fazer uma leitura da questão até onde nós paramos. E o capítulo é da encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação. Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O porquê da necessidade dos espíritos nascer na carne? Essa, na realidade, é a pergunta que ele quer saber. Tá? Por isso ele vai tratar a questão da encarnação e não da reencarnação. A grande questão aqui é porque se nós somos, é o que nós vimos na aula passada, seres espirituais, por que precisamos vir para o mundo material? Porque o espírito precisa vestir-se da carne no mundo da matéria. Porque ele não pode fazer toda a caminhada dele, o aprendizado dele, no plano espiritual, já que ele é um ser espiritual. E essa questão nós abordamos na aula passada. E aqui vou ler a pergunta dos espíritos, porque essa foi a grande questão de Kardec. Por que um ser espiritual precisa vestir-se da carne? E ele colocou aqui: Deus lhes impõe a encarnação, e nós já vimos que esse verbo impor aqui entra como necessidade, né? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. E nós vimos também que há uma diferença entre expiação e prova. E aqui eu vou voltar a ver o que nós vimos aqui, ó. A questão das provas. Provas não são obstáculos. Provas, como nós vimos no estudo do André Luiz, é a dor-evolução. Então, nós falamos que toda prova, seja qual for, aparece na nossa caminhada, no nosso caminho, na nossa estrada, a fim de elastecermos a força, aperfeiçoarmos a experiência. Palavras de Emmanuel, né? Provas não são obstáculos, são situações onde nós exercitamos os nossos conhecimentos. Então, nós temos as aulas teóricas, temos as aulas práticas, mas aí precisamos passar pela prova. E vimos também na aula do André Luiz que nós temos 3 tipos de dor. A dor-evolução, que seriam as provas, a dor-expiação, que aí sim, quando nós infringimos gravemente a lei, e a dor-auxílio. Essa, muito interessante, a dor-auxílio, é quando a gente tem aquelas doenças, né, que são um despertador para nós, para que a gente busque a disciplina, busque o equilíbrio, né? Então, nós percebemos aqui, para uns expiação, para outros missão, porque alguns espíritos precisam vir à carne em missão. São aqueles espíritos que não têm mais o que reparar aqui na Terra. Eles já fizeram aquela conquista. São os espíritos superiores. Então, para esses espíritos superiores, quando eles vêm à Terra, eles vêm em missão, como Jesus. Espírito puro, vestiu-se da carne, mas para uma missão. Agora, tem aqueles que ainda precisam vestir-se de carne para poder evoluir. E aqui ele diz: mas para alcançarem essa perfeição, a resposta da questão 132,
tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, o Alberto até perguntou, né? Ele falou assim, quer dizer que André falou uma coisa, André falou, não. Aqui você coloca como expiação, aí você estuda. Porque desde que fomos criados, nós vemos numa caminhada, buscando crescer. Então, lá na nossa origem, nas primeiras reencarnações, ou naquelas onde não tínhamos ainda uma boa evolução moral, ainda a situação ainda estava mais complicada, né? Nós realizamos coisas das quais temos que reparar e passamos por expiação. Então, nós estamos ainda buscando crescer, evoluir, progredir, até que chegará o momento que a gente não precisará mais dessa expiação, não precisaremos mais dessa reencarnação reparadora. Mas há uma coisa que a gente também tem que analisar, porque eu já ouvi alguns companheiros, eu acredito que vocês também já devem ter ouvido alguns companheiros falarem o seguinte: tem pessoas que não são muito simpáticas ao espiritismo e até criticam, porque elas acham o seguinte, elas dizem assim, eu não sei porquê. Hoje até que os comentários não são tantos, mas já uns anos atrás era mais forte. Esse negócio de espiritismo só fala em sofrimento. Não, eu não vou dizer de espiritismo, doutrina espiritão. Os caras só falam em sofrer, dor, que para evoluir precisa sofrer, que a gente reencarna para sofrer. Eu já ouvi, sim, alguns companheiros, e eu até tenho que, vamos dizer assim, dar a mão à palmatória, porque a gente escuta esses comentários. Porque tem alguns espíritas que realmente eles falam demais na questão do sofrimento. Que o espírito reencarna para sofrer. Que todo o processo evolutivo é feito através do sofrimento. Que você tem que reparar através da dor. Porque a dor é isso, a dor é aquilo, o sofrimento é isso, o sofrimento é aquilo. A gente escuta muito falar nisso. E críticas até de outras pessoas, de outra religião, que dizem assim, esse negócio de espiritismo eu acho muito complicado, porque tudo é através da dor e sofrimento. Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi esses comentários de algumas pessoas, né, falando sobre isso, que o espiritismo só fala em dor e sofrer. Então, a gente tem que entender que quando isso acontece, quando alguns companheiros falam sobre isso, e eles até falam com uma certa razão, eu não vou dizer que eles não estão com razão, não. Por quê? Porque, às vezes, o próprio espírita, ele não compreende como é que esse processo evolutivo acontece. As pessoas realmente, às vezes, usam muito essa questão da dor, do sofrimento, da expiação. A palavra expiação, então, é muito usada. E a gente tem que entender o seguinte, que há um processo preparatório para a reencarnação. A reencarnação é quando o espírito precisa vestir-se da carne várias vezes, não é verdade? Bota muitas e muitas vezes, mas há um processo preparatório para a encarnação. Agora, a gente tem que entender o seguinte, como algumas pessoas equivocadamente acreditam que nós espíritos, que somos todos, que nós estamos na carne para sofrer. Porque através do sofrimento, a gente se depura, a gente cresce e a gente vira espírito puro. Está errado essa ideia. Daí o problema dessas pessoas que não conhecem bem a doutrina dizerem que não gostam muito de falar de espiritismo porque o espírita fala em sofrimento. Porque muitos de nós acreditamos que o espírito reencarna para expiar e para sofrer. Isso não é verdade. O espírito está na Terra para
evoluir. É por isso que o espírito se veste de carne. É por isso que ele encarna para evoluir. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, vamos dar uma olhadinha lá na questão 115. Está escrito assim, ó. Kardec perguntou: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Eles dizem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples porque ele é mudo. Ignorante porque é aquele que não sabe. Mas tem o germe da inteligência. Por isso ele é perfectível. Ele vai desenvolver a inteligência dele. Então está aqui. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então o espírito, ele encarna, ele se veste na carne para cumprir a missão que Deus deu a ele. E que missão é essa? Evoluir para alcançar a perfeição pelo conhecimento da verdade e se aproximar de Deus. É por isso que o espírito entra na carne. É para isso que ele entra na carne, para cumprir a missão que foi concedida a ele. E aí ele vai ter que se esclarecer, a coisa vai acontecer aos poucos, e ele vai alcançar o conhecimento da verdade para se aproximar de Deus. Então, reencarnar é uma necessidade para o espírito. Estar na carne várias vezes, tá? E a gente tem que pensar o seguinte: tudo o que acontecer com o espírito enquanto ele estiver aqui na Terra, tudo que acontece conosco quando nós estamos aqui pode nos fazer crescer. Sejam os tombos ou os acertos. Tudo que acontecer com o espírito enquanto ele estiver aqui na Terra, realizando a sua caminhada, pode nos fazer crescer se soubermos lidar com os fatos que acontecem. Então, eu estou numa caminhada terrestre. Várias coisas vão acontecer. Coisas boas, coisas não muito boas. Agora, se eu souber lidar com as coisas boas, e se eu souber lidar com as coisas não muito boas, eu posso tirar disso ótimas lições. E tudo isso pode ser utilizado para o meu crescimento. Porque a gente não adquire experiência apenas com sucesso. Eu, na minha opinião, eu acho que a gente aprende muito mais com os erros. Né? Quando a gente dá umas cabeçadas, e é natural dar a cabeçada, porque se nós ainda não sabemos, a cabeçada é normal. Agora, quando a gente dá a cabeçada, a gente aprende cada lição, não é? Você vai ficando, o pessoal diz assim, vai ficando, ó, preparado. Então, tudo que acontece com a gente, enquanto a gente está encarnado, pode ajudar no nosso crescimento, mesmo as coisas ruins. Por isso que o pessoal diz assim, não existe erro, existe oportunidade. Oportunidade. Agora, dentro desse processo evolutivo, que é a nossa caminhada aqui, enquanto estamos encarnados, nós vamos passar por várias fases. Nós vamos ter o momento da tomada de consciência, nós vamos ter o momento do arrependimento quando a gente fizer alguma besteira. Se a besteira for muito violenta, talvez venha a ter, para alguns, expiação, para outros, vão passar por provas, para outros, haverá momento de
reparação, para todos, aquisição de conhecimentos. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que o espírito nasce para sofrer. Não! Nenhum espírito reencarna para sofrer. Nem ele veio pela primeira vez à carne para sofrer, e nem nas outras. Quando a gente começa 1, 2, 3, várias reencarnações, é para sofrer. As reencarnações são para evoluir, para que a gente possa cumprir com a missão que o Senhor nos deu. E aí, se a gente for aproveitando bem tudo que acontece com a gente aqui, erros e acertos, nós iremos adquirindo experiência, maturidade, e tudo isso vai ser utilizado a nosso favor, e a gente vai crescendo em conhecimento, até nos podermos nos tornar espíritos perfeitos e estarmos próximos do Senhor. Então é para isso que o espírito encarna e reencarna, para evoluir. E a gente, quando vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, nós vamos falar sobre isso, porque a gente tem que entender que a gente vai ter que precisar começar a mudar a nossa forma de tratar certas coisas. Porque é isso que muitas vezes vai afastando as pessoas do interesse de estudar a doutrina. Ah, só fala em dor, só fala em sofrimento, reencarnar para sofrer. Ah, peraí, a coisa já tão difícil, eu quero falar. Não, a gente tem que mudar, tem que entender. O espírito reencarna para evoluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 11 está lá, esquecimento do passado. E os espíritos dizem assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Então, aqui, ó. Não adianta, ele diz, em vão se objeta, quer dizer, a gente muitas vezes questiona ou é contra a ideia que o esquecimento, né, constitui um obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vida anterior. Porque muita gente acha, não, mas se eu soubesse, se eu me lembrasse, isso me ajudaria. Não, não me ajudaria. Pelo contrário, iria me atrapalhar. Havendo Deus entendido de lançar o véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Há muito mais vantagem esquecer do que lembrar. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Que inconveniente? A nossa evolução. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Por que humilhar-nos? Porque se é esquecido, se há lembrança, a lembrança será para todos. Então eu vou lembrar do que eu fiz, mas também eu vou saber e vou lembrar do que o outro fez. Daí humilhação, porque as pessoas saberiam o que eu fiz. E se o que eu fiz não foi muito legal, eu poderia me sentir humilhado, envergonhado de sair à rua, envergonhado de olhar até para o rosto, para a face de um filho meu, da minha mãe, não é? Porque eu posso ter feito coisas terríveis com um espírito que hoje é meu filho, com um espírito que hoje é minha mãe. E aí, como é que eu iria encarar? Ou como eu seria encarado? Então, está certíssimo essa ideia, né?
todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais, principalmente dentro da família. Já que dentro da família estão os problemas mais graves, como temos grandes amigos, dentro da família seria um caos. O que haveria de espíritos encarnados, mortos ao nascer? Não acham, não? Não é? O pessoal olharia assim, o quê? Ninguém está vendo? Deixa cair da cama. Quando é bebezinho, porque você olharia se hoje fazem, sem saber quem ele é. Imagine sabendo. Eu recebi como filho o pior dos assassinos. Aquele que vem me matando aí há 30 reencarnações. Aquele que vem me roubando há não sei quantas reencarnações. Eu vou olhar para ele, sabendo quem ele é, eu vou dar beijinho na testa? Será que eu daria beijinho na testa? Sabendo que ali está alguém que poderá mais uma vez fazer o que já vim fazendo há muito tempo comigo? Seria complicado amar esse ser, não é? Se eu soubesse verdadeiramente quem ele é. Então, ele diz aqui, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Olha aí, ó. Olha o problema. Estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez do íntimo. A mulher grávida, sabendo quem é que ela está trazendo. Olha o problema. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, olha aí, melhora, então reencarnação é para a gente melhorar. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos. E nos basta. Deus nos deu o que nos basta para nós melhorarmos. Então eu reencarno para melhorar. O que é que ele me deu para melhorar? Ele me deu duas coisas. A voz da consciência e as tendências instintivas. Foi isso que o Senhor nos deu. Olha aqui, ó. Para nos melhorarmos, outorgou-nos, quer dizer, concedeu-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta. Duas coisas Deus nos deu para reencarnar, para nós nos melhorarmos. A voz da consciência e as tendências instintivas. É isso que ele nos deu. Ele disse, ó, vai com essas duas coisas apenas. E você vai fazer o serviço completo. Priva-nos do que nos seria prejudicial. E nos tira tudo que seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. São as tendências instintivas. Nasce qual se fez. Ele nasce trazendo o que ele conquistou. Em cada existência tem um novo ponto de partida, porque quando eu saio de uma, eu saio melhor do que eu entrei. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, essa palavra, ó, punido entre aspas, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais equivocadas indicam que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto daquilo de que se haja corrigido, completamente, daquilo de que se haja corrigido completamente, daquilo que ele zerou, nenhum traço mais conservará.
Se tiver um tracinho ainda, é porque ele não zerou aquilo. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, gente, não tem essa história de castigo. Ele aqui usa a palavra punição, porque a gente tem que reparar que esse livro aqui, ele foi escrito em 1864. Então, ainda tem as traduções, não é verdade? Então, aquele que traduziu, e no caso aqui foi o Guilhom Ribeiro, né? Essa tradução aqui, ela deve ser de quando? De 1900, por aí. Então, ainda se tinha, mesmo entre os espíritas, essa ideia de castigo, punição, entendeu? Ainda tinha essas palavras. Por isso, quando a gente vai falando certas palavras aqui, a gente já procura mudar um pouco, que não é castigo, não é punição, é reparação, é responsabilidade. Então, a gente tem que entender o texto, tá? O texto, mas a gente tem que compreender que punição, já sabe que Deus não pune ninguém. Mas a palavra está aqui. Então, você não pode levar a palavra ao pé da letra. Agora, vamos ao item 12. Então, ele está mostrando aqui que a nossa ideia tem que ser uma coisa muito objetiva. Coisa de céu, de inferno. Pode falar. Desculpe te interromper, mas é que você fez a referência de que a tradução deve ter sido foi em 1866. Em 64 ele foi publicado, o livro Evangelho. Isso. E 2 anos depois foi traduzido por Guilhom. Em que ano que ele traduziu? A tradução é bem antiga. Guilhom Ribeiro é um dos primeiros tradutores da Federação Espírita Brasileira. Ele foi um dos primeiros tradutores. Entendeu? O Guilhom Ribeiro foi um dos primeiros tradutores da Federação Espírita Brasileira. Depois eu até posso ver, só ver assim, mais ou menos a data de vida, nascimento e morte do Guilhom Ribeiro. Que se alguém puder aí olhar no Google, bota aí, Guilhom Ribeiro, tradução, quando ele traduziu o Evangelho, quando ele nasceu, quando ele morreu. Porque eu sei que teve Guilhom Ribeiro, depois teve Herculano Pires, que também traduziu o Pentateuco, entendeu? Mas o Guilhom parece que traduziu primeiro que o Herculano Pires. Então, a tradução, eu sei que ela não é uma tradução antiga. Eu posso até dar uma olhadinha aqui, porque o Guilhom Ribeiro é bem antigo. É bem antigo mesmo. Tanto que agora tem alguns tradutores, tem um Nolato, parece. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, o que é isso? Se alguém puder fazer essa pesquisa aí e depois nos dá, e aí a gente vai ver. Guilhom Ribeiro, ele é bem antiguinho aí. Então, a gente tem que cuidar dessas palavras, tá? Porque tem que estar sempre atento para a gente. Deixa eu só ver aqui, rapidinho eu vejo aqui. Só para a gente ter uma ideia, tá? Ó, Guilhom Ribeiro. Guilhom Ribeiro. Deixa eu ver. Ó, Guilhom Ribeiro, ele era engenheiro civil. Ele nasceu no Maranhão, em 1875. Aqui, ó. 17 de Rio de Janeiro, 26 de outubro. Eu acho que ele morreu em 43. Ele nasceu
ele morreu em 43. Então, deve Então, aqui na capa dessa edição do Evangelho, tá aqui, né? É uma informação, então, meio incongruente, né? ter A tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista completa e modificada pelo autor. O autor Kardec fez a revisão em 1866, e aí Guilhom publicou, fez a tradução depois. Isso mesmo. exatamente, né? Então, em 1866, foi a edição revista pelo próprio Kardec. Ele E abraçou, depois é ele que abraçou a Guilhom, aí a gente tem que descobrir como que Guilhom traduziu. Ó, ele abraçou a doutrina em 1911. Ele abraçou a doutrina, ele foi tradutor impecável de várias obras estrangeiras de língua francesa, inglesa, italiana, que era muito comum naquela época falar várias línguas, né? Então, eu acredito que deva ter sido lá por 1920, 1930, que ele deve ter traduzido o Evangelho. Por aí, depois já, mas é mais ou menos por aí. Se ele abraçou a doutrina em 1911, inglês, francês, italiano, porque naquela época o povo falava muitas línguas, né? E ele, acredito que ele deva ter traduzido por volta de 1930, dos anos 30. Então, o vocabulário, ainda é esse vocabulário meio antigo. Aí a gente tem que ter essa ideia. No item 12 do Evangelho, capítulo 5, motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então é aquela coisa, bem-aventurados que estão sofrendo, porque estão aqueles que estão com as suas dificuldades, né? E resignação. Quer dizer, o cara não se rebelar, o cara compreender por que está sofrendo, e isso vai ajudar aquele que não se rebelar. É aquele que vai ter a sua vida equilibrada mais rapidamente, porque é aquele que compreendeu, está aceitando, está buscando fazer a sua parte para se melhorar. E aqui, ó, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Tá? Esse feliz, eu quero dizer assim, como eu vou me considerar feliz? Essa felicidade vem do entendimento. Eu sei por que eu estou passando meus problemas. Né? Eu entendo. Essa felicidade vem do entendimento. Eu compreendo por que as coisas estão acontecendo assim. E sei que isso é transitório e logo passa. Não é, Verinha? Tudo passa. Isso também vai passar. Pronto, o cara é feliz. Isso também vai passar. Né? Então, esse que tem esse entendimento não se desespera. Visto que as dores deste mundo, e aí a gente pode traduzir dores desse mundo por dificuldades, obstáculos, né? Fica melhor, né? São o quê? Aí ele diz aqui, são pagamento da dívida. Pagamento da dívida. Não é uma expressão meio complicada, forte? Eu estou devendo. Pesa, não pesa? Agora, se eu pensar assim, as dificuldades que eu estou enfrentando agora são a consequência natural dos equívocos que eu pratiquei. É aquele tipo de coisa. Não tem quem botar culpa. As dificuldades que eu estou enfrentando agora, é a tal dores do mundo, são a consequência natural dos atos equivocados que eu pratiquei. O que eu vou fazer? Não tem como transferir responsabilidade.
É a consequência natural dos atos que eu pratiquei. Aí continua aqui, ó. Que as vossas passadas faltas, que os meus equívocos, na fase onde eu era rebelde, né, vos fizeram contrair. Os erros que eu pratiquei, os equívocos. Aí ele diz aqui, suportadas pacientemente na terra, com resignação, essas dores, quer dizer, essas dificuldades que eu estou enfrentando, que eu estou resolvendo, vão me poupar séculos de dores, de sofrimentos, de dificuldades na vida futura. Se eu entender, eu estou num processo evolutivo e que eu tenho que procurar melhorar cada vez mais, procurando me reeducar. Eu facilito a minha caminhada. E ele continua aqui. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida. Então, eu poderia dizer, deveis, pois, sentir-me bem, com a minha consciência tranquila, por ter a oportunidade de estar reparando os meus equívocos. Entendeu? Permitindo que a saudez que eu repare, e reparando eu vou eliminando tudo. Agora, o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Porque quanto mais você sanear as coisas hoje, menos problemas você terá amanhã. Não é isso que a gente aprendeu? Então não tem castigo, não tem punição, tem processo evolutivo. Eu estou na escola, tenho que estudar, se for bom aluno, faria a prova e seria aprovado. E aonde a nota for um pouquinho mais baixa na prova, é ali que eu vou estudar. Se eu faço uma prova de inglês, francês, alemão, matemática, história, tiro 3 notas altíssimas e 2 notas não muito boas, a que conclusão eu chego? Que aquelas matérias onde as notas foram mais baixas são as matérias onde eu terei que me aplicar mais. Para que na próxima prova eu consiga ter todas as notas no mesmo nível. É isso. Agora vamos dar uma olhadinha no item 18. Item 18. Instruções dos espíritos. Bem e mal. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Quer dizer, está todo mundo no mesmo nível aqui na Terra. Não é? Todo mundo cheio de equívocos, precisando aprender, precisando crescer, precisando reparar. Então, quando ele disse bem-aventurados os aflitos, ele não disse para todos que sofrem. Ora, se eu estou num planeta onde quase toda a população é imperfeita, então a população toda é bem-aventurada? Não. E ele diz aqui, ó. Visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Desde a mansão ao casebre, existe dor. Às vezes tem pessoas que dizem assim, olha só aquele, olha o carrão, olha o casarão, olha o salário, e diz que sofre. Queria eu ter tudo isso. Você não sabe a dor que tem dentro daquela mansão. Não é verdade? Aí ele quer trocar? Não sei. Deixa eu olhar o que tem lá dentro. Porque dependendo do que tem, ó, nananana. Porque todos sofrem. E tem dores entre aqueles que têm muito que você nem consegue imaginar. Se alguém contar, você vai dizer, gente, essa é inédita. Eu não conhecia.
Porque, não é? Então, ele diz aqui, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas, reparou? Ele não falou expiação, ele falou provas. E o que são provas? Situações onde exercitamos os nossos conhecimentos. Então ele diz aqui, somente as provas bem suportadas, sem arrancar os cabelos, sem fazer coisas que a gente vê as pessoas fazerem, não é? Podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Se você não tem esperança, se recusa a ter esperança, vai ficar complicado. A prece é um apoio para a alma, não é solução. Isso é outra coisa. Repara como a gente começa a achar umas palavras-chave aqui? A prece é um apoio, não é solução. Não é milagre. Aí eu vou fazer uma prece para doutor Bezerra me tirar esse problema. Doutor Bezerra vai tirar o problema que está em mim. Quem arrumou o problema? Foi doutor Bezerra? Não. Então, a prece é um apoio para a alma. Porque tem gente que diz assim, eu estou rezando, e o problema não some, não desaparece. Mas a prece não resolve o problema. Aí o cara, eu estou rezando, aí você pergunta, o que você tem feito efetivamente? Não, eu estou rezando, eu vou à missa todo dia, eu vou do centro, rezo. Não, quer dizer, de concreto você tem feito? Eu estou rezando. E daí? A prece não resolve o problema. Ele é um apoio para a alma. Contudo, não basta, está escrito aqui, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. E essa fé operosa. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados e ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa, o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, tá? Cumpre, porém, merecer essa recompensa. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações, de obstáculos a serem vencidos. Então, o Espírito encarna e reencarna para evoluir, para crescer. Deus nos dá, né, essas duas coisas. A lembrança dos nossos instintos, né, das nossas capacidades, como ele disse aqui, para que a gente possa caminhar. Ele nos deu a voz da consciência e as tendências instintivas. Nos colocou num planeta onde a maioria da população é igual, para que a gente possa buscar evoluir e, entre erros e acertos, no início mais erros do que acertos, mas depois a gente vai mais acertando que errando, aproveitar tudo que acontece na nossa vida, aprender a lidar com tudo isso e seguir em frente, para nos aproximarmos dele. É por isso que nós estamos encarnando, tá? É por isso que o Espírito entrou na carne, para cumprir essas, e não para sofrer. É racional, é lógico e claro. Estamos aqui para evoluir. Nosso destino, gente, é a evolução e não o sofrimento, como alguns companheiros pensam. O sofrimento, como já dissemos anteriormente, é a
apenas a consequência natural dos atos que eu pratiquei. Aí a gente faz umas perguntinhas básicas. Eu ainda sou egoísta? Né? Olha aqui o sinal de positivo. Eu ainda sou vaidosa? Positivo. Eu ainda sou orgulhosa? Positivo. Então, se as respostas foram sim para as 3 perguntas, eu ainda sou egoísta, eu ainda sou vaidosa, eu ainda sou orgulhosa. Se a resposta foi sim para as 3 perguntas, então ainda vai haver dificuldades. Simples. Quer dizer, é consequência. As dificuldades são as consequências por eu ainda ser orgulhosa, vaidosa e egoísta. Quando eu não for mais, quando eu tiver eliminado, zerado essas 3 situações, orgulho, vaidade e egoísmo, não tenho mais dificuldade. Mas enquanto eu sou assim, haverão dificuldades. É consequência. Qual a solução para isso? Eu preciso mudar meus pensamentos e atitudes. Simples. Se eu mudar meus pensamentos e minhas atitudes, problema resolvido. Por quê? Porque atitudes iguais, resultados iguais. Se eu continuo na mesma toada, quais serão os resultados? Os mesmos de sempre. Porque atitudes iguais, resultados iguais. Então não tem céu, não tem inferno, não tem castigo, não tem punição, não tem sofrimento, tem dificuldades. Atos. Enquanto eu for orgulhosa, vaidosa, egoísta, dificuldade de bater na porta. É consequência do meu modo de ser. Eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Eu só vou pedir para o Alberto aqui, eu vou desligar, Alberto, seu microfone que ligou aqui sem querer. Eu vou botar para vocês escutarem, vamos esperar que vocês consigam, uma música. Essa música é do Almir Sater e do Renato Teixeira. Prestem atenção na letra. Inclusive, eu vi uma entrevista do Almir Sater, onde ele disse que essa música, ele tem certeza que é uma psicografia. Porque ele disse que normalmente quando ele e o Renato Teixeira se reuniam para ouvir música, para fazer música, é uma música ele faz 2, 3 dias. Essa foi assim. Ele chegou na casa do Renato Teixeira para jantar e eles começaram a falar das coisas da vida, como todo mundo. E ele disse que daqui a pouco ele sentiu uma inspiração. Aí ele falou assim, tu tem um violão? Tinha perto dele, na casa do Renato Teixeira, um violão até ruim, que era do filho dele, que era criança ainda, e estava sem uma corda. Ah, me dá esse violão aí mesmo. E ele começou a dedilhar e falando algumas palavras, e o Renato Teixeira também, né? E ele disse que em 15, 20 minutos, no máximo, naquele período que ele chegou até a hora do jantar, eles fizeram uma música. E quando ele chegou em casa, ele mostrou uma música para a mulher dele. A mulher dele disse, nossa, é uma das melhores músicas que você fez. Aí ele disse que uma cantora ligou para ele. Se ele tinha uma música para ela, olha só. Ele disse que ele não conhecia essa cantora pessoalmente, nunca tinha estado com ela pessoalmente. Mas ela tinha falado com um amigo e ela queria uma música especial. E esse amigo falou para ele assim, liga para o Almir Sater. Aí ela ligou. Né? Ele disse que ficou assim, porque para ele é uma grande cantora. Ela se chama Maria Bethânia. E ela pediu a ele, você tem uma música para mim? Ele falou, ih, Bethânia, eu não tenho não. Porque as músicas que eu tenho, inclusive na época ele estava gravando aquela novela Pantanal, não me dá tempo. Eu tenho uma música aqui que eu e o Renato Teixeira fizemos, mas nós fizemos para o Renato Teixeira gravar. Ela deixa eu ouvir essa música. Aí ele ficou assim, disse, quando ele cantou, ele disse assim, ela virou para ele assim, ô Almir Sater, essa música é minha.
você diz para o Renato Teixeira que ele vai gravar. Quem vai gravar sou eu. Aí ele, deixa eu falar com o Renato Teixeira. Quando ele falou com o Renato Teixeira, não dá para ela. Ela é uma diva, dá para ela, eu gravo outra. A gente faz outra e grava outra. E todo mundo que ouvia essa música ficava encantado. Ele dizia, essa música não é daqui. E ele disse, eu tenho certeza que essa música não é daqui. Primeiro porque eu não sou capaz de fazer uma música tão rápida assim, em 15, 20 minutos. E a letra é maravilhosa. Vamos prestar atenção na letra. Eu acho que o som vai ficar legal. Se tiver bom, faça um sinal positivo para mim. Ando devagar, porque já tive pressa, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo num dia, todo mundo chora, um dia a gente chora, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser se carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Olha, se vocês, todo mundo conseguiu ouvir bem a música? Olha a letra, eu tirei algumas coisinhas aqui para a gente analisar. Olha só, ele começa a letra dizendo assim: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Qual o problema, o nosso grande problema? Foi justamente essas atitudes estrambelhadas que a gente teve na nossa caminhada anterior, né? É aquela coisa da pressa, de fazer as coisas sem parar para pensar. Então, olha só, ando devagar hoje porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, hoje é o nosso momento de parar, refletir, para a gente não voltar àquela história do passado, onde a gente fazia as coisas sem pensar
E aí o Evangelho diz para a gente, que, bem claro, né? Que nós estamos hoje fazendo o quê? Buscando corrigir os equívocos do passado. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu já chorei demais. Estou cansada. Não é? Eu estou cansada. Então, hoje, eu quero uma nova caminhada. Uma caminhada mais serena, com mais reflexão. Então, aqui, ó, ando devagar porque eu já tive pressa. E muitas vezes, quando a gente anda muito apressado, o que a gente faz? Dá topada. Não é verdade? Leva tombo. Já repara aquelas pessoas que andam sempre de casa muito apressada? Eu aqui em casa tenho uma pessoa assim, pá. Vive de joelho machucado, tropeçando, caindo, batendo nas coisas. Não é assim, ó? É. Porque não reflete. Mas é um momento que você para, né? E começa a pensar, não dá para continuar nessa toada. Depois ele diz aqui, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Isso se chama tomada de consciência. Lembra lá do Evangelho de Lucas, da parábola do filho pródigo? Lucas, capítulo 15, versículo 17. E caindo em si. Então, hoje, não é amanhã, é hoje. Qual o melhor momento para eu decidir mudar o rumo da minha caminhada? É hoje. Então, hoje, me sinto mais forte. Mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei. Não foi Sócrates que falou sobre isso? Ou nada sei. Então eu tenho humildade de saber que eu ainda preciso e que eu ainda tenho muito a aprender. Eu estou caindo, tomando a minha consciência. Depois ele vai falar uma coisa muito interessante, que muita gente acha que é jogo de palavras, mas não é. Ele diz assim, ó, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Todo mundo sabe o que é manha. Manha que a criança faz, pirraça, né? E as manhãs, quando o dia está iniciando. Conhecer o sabor das massas, conhecer o sabor da massa do pão, da massa da pizza, da massa do bolo. E conhecer das maçãs, fruta. Na realidade, o que nós temos aqui em relação à língua portuguesa? Nós temos palavras com significados diferentes, tá? Manhas e manhã, significados diferentes. Mas com uma forma de escrever parecida. Porque a diferença entre manha e manhã é um tio. É um tio. Manhã tem tio no último A, manhas não tem. E massas, 2 S's, maçã é um C cedilha e um tio. Então, essas palavras que têm significado diferente, grafia, modo de escrever parecida, são chamadas de palavras homônimas. Mas elas também têm som parecido. Manha, manhã, massas, maçã. Então, na língua portuguesa, a gente chama isso de palavras homônimas homófonas. O nome é feio. Homônimas homófonas. São palavras com significados diferentes, com grafias parecidas e sons semelhantes. Agora, por que ele escreveu isso aqui? Não foi só um jogo de palavras. Olha só. Conhecer as manhas e as manhãs. Conhecer o sabor das massas e das maçãs, ele está dizendo que nós precisamos ter discernimento. É isso que ele está querendo dizer.
que na nossa vida nós precisamos ter discernimento. Eu preciso saber o que é correto e o que não é. Eu preciso saber o que é conveniente e o que não é conveniente. Eu preciso saber o que é bom e o que não é bom. Eu preciso saber o que é saudável e o que não é saudável. Eu preciso aprender a discernir. Por isso que ele diz, conhecer as manhas e as manhãs. Porque parece a mesma coisa, mas não é. Conhecer o sabor das massas e das maçãs parece a mesma coisa, mas não é. Então, enquanto eu estou na minha caminhada, eu preciso saber discernir, porque tem coisas que parecem iguais, mas não são. Tem coisas que parecem ser boas, mas não são. Então, quando ele usa esses dois versos, é para que a gente aprenda a discernir. Porque quem não sabe discernir uma coisa da outra, pode se dar mal, não pode? Pode. Pode. E depois ele diz assim, ó, um dia a gente chega e no outro vai embora. Um tempo, em média, vou ser bem, vantajosa. Uma vida reencarnada leva, vamos dizer, 80, 90 anos. Mas o que são 90, 100 anos de tempo encarnado em relação ao tempo espiritual? Não é nada. Num dia a gente chega, 90 anos, 100 anos depois, o outro vai embora. E no outro vai embora. Mas em relação a tempo espiritual, não é nada. Depois ele diz aqui, ó, cada um de nós compõe a sua história. Não foi isso que nós falamos aqui? Cada um de nós compõe a sua história. É um trabalho individual. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Porque, como disse aqui o Evangelho, no capítulo 5, item 11, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Com esses dois instrumentos que Deus nos deu, a voz da consciência e as tendências instintivas, cada um de nós carrega o dom de ser capaz, de fazer o que quiser. E, inclusive, como ele encerra, e ser feliz. E ser feliz. Então, gente, toda a letra dessa música fala do existir. Ela fala do existir. Por isso, quando ele diz, cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, quem vai me levar à felicidade sou eu. Com as capacidades, as tendências instintivas e a voz da consciência que Deus me deu. Então não tem inferno, não tem céu, não tem punição, não tem castigo, não tem sofrimento. Está em minhas mãos construir o meu destino. A prece como apoio, não é verdade? Fé em Deus e pé na tábua. E a gente chega lá. Vamos voltar agora no Livro dos Espíritos, na questão 132, onde nós paramos. Onde ele botou assim. Vamos lá, quinta ou sexta linha. Ele diz aqui, ó. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, tem que vencer todos os obstáculos que existem na caminhada de
todos, tá? Da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nisso é que está o trabalho a ser realizado. Visa ainda outro fim à reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, essa luta, esse trabalho, esse esforço, visa nos dar condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Opa, eu tenho uma parte que me toca na obra da criação? Tenho sim. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, questão 1019. Está lá, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. 1019. Pergunta Kardec aos espíritos: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Pedida foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Olha o que ele disse aqui. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O espírito tem uma parte que lhe cumpre na obra da criação. Olha o que ele diz aqui. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Opa! A parte que nos cabe na criação é o quê? Auxiliar o progresso. E ele diz aqui, essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que virão encarnar, que constituirão na Terra uma geração nova. Vem gente do estrangeiro para encarnar na Terra, tá? Vem gente de outras esferas. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, daqueles que não fizeram o seu esforço. E todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Isso já aconteceu lá em Capela, hein? Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, porque a parte que cabe neles na obra da criação, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Essa é a parte que também nos toca na obra da criação. Trabalhar pelo nosso adiantamento e pelo progresso dos outros. E aí, a gente vai lembrar de André Luiz, que na obra Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 1, disse o seguinte: somos co-criadores em plano menor. Porque nós temos que fazer a parte que nos toca na obra da criação, que é cuidar do nosso processo evolutivo e ajudar os outros que estão mais retardatários. Essa é a parte que nos toca. Por isso que André Luiz disse, somos co-criadores em plano menor. Estamos todos nós no planeta encarnados
para contribuir com a nossa parte. Porque não é só vir aqui buscar a sua evolução. Nós encarnamos para evoluir e para ajudar com a nossa cota de contribuição na obra da criação. Somos co-criadores em plano menor, como diz André Luiz. Então, vamos voltar para encerrar a leitura da questão 132. Aí ele diz aqui, ó, para executá-la, tá? Para executá-la, é que em cada mundo, essa obra, né? Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Reencarna para evoluir, para adquirir, como está lá na questão 115. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo caminho da verdade, para aproximá-los dele. Então, aí, para executar essa determinação de Deus, é que em cada mundo que eu vou habitar, toma o espírito um instrumento, um corpo carnal, de harmonia com a matéria. Eu falei carnal porque é na Terra, mas em outro mundo pode ser outro tipo de corpo, tá? Por isso que ele diz, toma um instrumento, que é um corpo, de harmonia com a matéria essencial desse mundo. O cara que reencarna no planeta XYZ vai tomar um instrumento de acordo com a matéria do XYZ. Aqui na Terra é carne. A fim de onde ele estiver, cumprir daquele ponto de vista onde ele se encontra as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, eu sou um co-criador em plano menor. O que eu fizer tem que concorrer para a obra geral, para o coletivo. E assim eu me adianto. Aí tem a notinha de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, para a caminhada, o progresso do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele ajuda o progresso do universo. Mas nessa mesma ação, eles encontrassem o meio de progredir. Então, na mesma tarefa que eu estou realizando para ajudar o progresso do universo, eu progrido. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário da natureza. Deu para entender a ideia dessa questão 132? O porquê, como faz Kardec a pergunta, né, da 132? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? É contribuir para o progresso da humanidade, para a marcha dos espíritos, e nesse caminho ele se evolui. E não tem nada de inferno, céu, punição, castigo. Não tem nada disso. Perceberam? Uma coisa é lógica, mas a gente, às vezes, fica colocando um monte de coisa. O espírito reencarnou para espiar as faltas. Que nada. Reencarnou para evolução. A ideia é evoluir. Então, a espiritualidade deixa muito clara. Somos nós que botamos uma maquiagem no negócio que complica. Complica. E nessa música do Ormisata, ele colocou muito. Cada um de nós compõe a sua história. Né?
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Está em nós a capacidade de evoluirmos e de alcançar a felicidade. É um trabalho individual. A espiritualidade nos ajuda, Deus nos contemplou aí com as tendências instintivas, com a nossa consciência que diz, para agora, para, não é aquela para, espera, pensa, olha. E a potência, a vontade, o esforço e vão na luta. E a prece como apoio. E vale muito. E assim a gente vai. Sem fantasia, sem maquiagem, sem medo, na certeza que teremos várias oportunidades, porque ninguém vai fazer esse trabalho de um todo sozinho. Né? Por isso que ele diz, um colaborando com o outro, quem sabe mais, esclarecendo quem sabe menos, porque ninguém vai fazer essa caminhada sozinho. Então, a doutrina, ela bota muito claro as coisas, de uma forma muito clara, muito racional. Agora, como ele fala, se não tivermos coragem, tem que ter coragem para ficar de pé e caminhar. Né? Porque corpo deitado não caminha, não vai para frente. Só os pés e as perninhas andam, né? Aí eu gostaria que vocês fizessem, tenham ainda aí uns 5 minutinhos, alguns comentários do que vocês compreenderam, do que não compreenderam. Rose, Pode falar, Alberto. hoje esse assunto foi muito rico, né? Mas a informação de Guilhom, que a última informação que eu colhi aqui, que tem a ver com o nosso estudo, então, ele nasceu em 1875. Sim. Aos 62 anos, ele se tornou presidente da Federação Espírita Brasileira. Em 39, ele cria a gráfica da FEB. Então, 2 anos de presidência, ele cria a gráfica da FEB em 1939. O seu último escrito foi em 1943, porque ele morre em 26 de outubro de 43, e seu último escrito foi publicado no Reformador em dezembro de 1943. Sabe qual é o título desse último escrito de Guilhom? Não. Crisol de Purificação. Crisol de Purificação. Belíssima página sobre a dor que ele, de maneira objetiva e convincente, demonstrava ser a melhor e mais amiga companheira do homem. Educação, a dor educativa. É por isso que eu falei para vocês, quando a gente tem que ver, né, a dor traduz por dificuldades. Né? Então a gente tem que, porque senão fica aquela coisa pesada. Não existe essa coisa, como o pessoal fala assim, tradução facilitada. Eu tenho assim, uma dificuldade com esse negócio. Tradução facilitada. Ora, de repente, numa tradução facilitada, se destrói o texto. Então, nós, que já temos um certo conhecimento, a gente tem que ler o texto e entender o que está querendo dizer ali. E não levar a palavra ao pé da letra. Porque a gente vai encontrar aqui punição, castigo. Mas a gente sabe que Deus não pune ninguém. Mas era o vocabulário daquela época, gente. Se falava em punição, em castigo mesmo. Mas hoje a gente sabe que não é. Então a gente, na nossa cabeça, a gente faz a tradução. Então, quando o espírito encarna ou reencarna, ele vai passar por dificuldades, obstáculos, vai vivenciar experiências. Algumas experiências são mais suaves, outras experiências são mais contundentes. Mas tudo não é um processo educativo? Aí a gente traduz por dor, tudo bem, traduz por dor. Mas cuidado para que essa dor, essa ideia de ele está sofrendo porque ele está sendo punido por Deus.
Isso é o que mais se fala. Ele está sofrendo porque ele está sendo castigado por Deus. A gente não fala mesmo? Isso é castigo, hein? Não tem castigo. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não tem castigo. Não tem punição. Ô, Rose, lembra de um estudo que a gente fez recente de Paulo, que veio a palavra pecado? Isso, pecado. E a gente questionou o uso da palavra pecado, porque, na verdade, Deus quer que o equivocado se corrija. Ele não quer eliminar o equivocado. Ele quer que o equívoco seja extirpado. Exatamente. Então, não existe pecado, não existe punição, existe um processo educativo. Processo educativo. É isso aí. O que existe é um processo educativo. Não existe pecado, não existe ignorância. Porque se nós realmente soubéssemos que vamos ter muitos obstáculos a vencer por causa de ações que nós praticamos, a gente não praticava. Por que eu ainda pratico? Ou porque eu não sei verdadeiramente, ou porque eu ainda sou aquele rebelde que quer pagar para ver. Aí, vai fazer o quê? Você diz, não vai, eu vou. E se acontecer, tô nem aí. Aí outra coisa, o sujeito sabe. Mas ele quer ter livre-arbítrio. Ele não pode alegar falta de conhecimento. Mas tem aquele que não sabe. Por isso que na música ele falou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. A gente tem que conhecer para poder discernir. E quem sabe discernir, forra-se de muitas dificuldades, livra-se de muitas dificuldades. Entendeu? Então não tem pecado, castigo, punição, tem equívoco, ignorância, orgulho, vaidade, egoísmo e rebeldia. Ah, isso tem. Mas essas coisas tem não. Não tem. Né? Mas as pessoas ainda usam muito isso. É castigo divino. Que isso? Que isso? Deus vai castigar quem? Vai punir quem? Então, e nesse último estudo de Paulo também, a punição, ele nos alerta que pode gerar uma culpa, né? Sim. Esse estado de punição, de autopunição, que não é por aí, né? Remorso, e daí uma série de problemas. O estudo de sábado, muito rico sobre isso. Né? Joana também falando isso. É problema sério. A pessoa que carrega a tal da culpa, nossa, pode ter problemas seríssimos, né? Então, gente, vamos dar... Tudo entendido, conversado sobre esse assunto? Então, vamos dar uma paradinha agora de 10 minutinhos. Quando for 18h40, a gente volta para o estudo do livro Memória do Suicida, que também a gente está falando muito sobre esse tipo de coisas. Tá legal?